Vamos então aqui para o nosso estudo do nosso livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 15. Falta bem pouquinho para a gente terminar aqui esse nosso livro. E aí então a gente vai para os mecanismos da mediunidade, né? Um livro também bastante desafiador para todos nós. Então o tema de hoje, capítulo 15, passe magnético. Bom dia, Cindizinha. Nós vimos anteriormente, só para recordarmos, o tema relacionado com aborto criminoso. E esse tema, como eu falei para vocês, ontem mesmo, né? Aqui André Luiz coloca, foi perguntado para ele, na verdade, a respeito das consequências perante as leis divinas do ato do aborto criminoso. E aqui André Luiz fala para nós sobre as responsabilidades do homem e da mulher na opção por esse ato, trazendo ali tantas consequências para existências futuras, ou mesmo para a existência, para aquela existência atual, das consequências morais e biológicas para aqueles envolvidos, direta ou indiretamente. Mas o que eu comentei com vocês, que me ficou faltando, eu senti que faltou a gente abordar esse detalhe, essa visão, né? Porque André Luiz fala para nós também sobre, aqui numa segunda pergunta, sobre a oportunidade que as pessoas, né, no caso, a mulher que reconhece as dívidas do aborto provocado, se ela tem condições, se ela pode, através da própria melhoria moral, se regenerar perante essas leis. Então nós falávamos bastante sobre causa e efeito, né? Bom dia, Andréia. Sobre causa e efeito do aborto criminoso. Mas, como eu falei para vocês, me faltou uma visão um pouco mais profunda, porque essa abordagem que André Luiz apresentou naturalmente, atendendo a essa pergunta que foi apresentada, ela é muito parecida com aquela que nós falamos sobre as consequências do suicídio, por exemplo. O que acontece com o suicida? E, naturalmente, a gente vê que é uma constante dentro da doutrina espírita abordarmos apenas as consequências psíquicas, e fluídicas, né, para o suicida, de todos os transtornos, trazendo para nós aquele relato do Memórias de um Suicida, e assim como também outras orientações que são apresentadas em outras obras, né? Mas, como nós já conversamos, eu também gosto, claro que isso é bastante importante, mas quando a gente fala sobre o suicídio, é importante nós olharmos sobre as causas do suicídio no psiquismo das pessoas. Quais são as experiências que elas vivenciaram, durante quanto tempo essas experiências vêm se arrastando na vida dessas pessoas, até fazer com que elas cheguem nesse momento tão desesperador de optarem por essa fuga. E depois, mesmo passando por todos esses transtornos que nós já estudamos, o espírito continua ainda no plano espiritual, levando as causas psíquicas que o levaram a essa situação. Então, muito mais do que o impacto do suicídio, a gente pensa em todo o processo que vai se desenvolvendo e que vai se desenrolando até culminar nesse ato tão doloroso. A mesma coisa que eu vejo também aqui, no caso do aborto criminoso, nós falamos assim sobre a escolha e sobre as consequências, da mesma forma que nós falamos sobre o suicídio. Mas aqui também tem um outro processo, que quando nós falamos sobre os compromissos assumidos pelos espíritos em existências anteriores, ao reencontro no plano espiritual, um planejamento sobre esse futuro que todos devem vivenciar para trabalharem, né, nos seus sentimentos, trabalharem nos seus valores, trabalharem pelos seus resgates e tudo mais. Então, quando os espíritos se juntam aqui no mundo físico, e acontece então os reencontros, né, sejam aqueles reencontros iniciais, como no caso de um casal que se aproxima, e depois daquele reencontro do espírito que começa então
a se reaproximar dos pais, especialmente da mãe, e aí vem o processo de gestação e depois vem a interrupção, nós percebemos que o aborto não se resume apenas num ato cirúrgico e numa consequência fluídica afetando o perispírito. Mas nós temos uma história que foi interrompida, muito mais do que o aborto biológico, é o aborto de um processo, é um aborto de uma história, um aborto de um compromisso que, infelizmente, foi adiado e essa continuidade virá, sem dúvida nenhuma, com muita dor, com muita dificuldade, porque haverá consequências, mais uma vez, muito mais do que fluídicas, consequências psíquicas, consequências afetivas. Então, os espíritos terão que, muito mais do que dar continuidade nesse processo de reaproximação e reajuste, haverá a necessidade de um recomeço. E esse recomeço já começa, como nós vimos, de uma forma traumática. Porque o espírito vai pensar porque eu rejeitei aquele espírito e o outro vai pensar por que eu fui rejeitado. Então nós vemos assim que é muito mais do que simplesmente o ato por si só. Então, no caso do suicídio, no caso de um crime, como por exemplo de um assassinato, no caso de um aborto, nós vemos apenas o ato e pensamos nas consequências imediatas. Mas, por exemplo, se nós imaginarmos que muitos abortos são provocados por uma antipatia que existe entre os espíritos, entre os pais, entre a criança ou o espírito que reencarna, entre os familiares e tudo mais, são histórias que se desenrolam muitas vezes durante séculos, em que eles se encontraram no passado, geraram uma situação, essa situação foi se desdobrando durante existências. Sem dúvida, Tic-Tac, que a gente tem que pensar nesse pacote qual é o aspecto mais importante que nós temos que observar. Então nós podemos olhar esse pacote superficialmente, em observar apenas o ato em si, ou observar esse pacote nas questões morais que vêm lá, de raízes muito profundas. No caso do suicídio, como eu comentei com vocês, o espírito então ele toma uma decisão de interromper a própria existência. Mas quando a gente começa a voltar no seu histórico, nós vamos encontrar o espírito em 2, 3 existências anteriores em que ele começa a vivenciar um processo psíquico em que ele vai encontrando o desafio, em que ele vai encontrando ali as dificuldades, em que ele vai começando a apresentar as suas vacilações, vai tendo reencontro, vivendo experiências. Depois, numa outra existência, ele continua arrastando consigo essas mesmas dificuldades até chegar o momento em que ele toma essa decisão. Então, nós temos, como estudantes da doutrina, nós temos a necessidade de ampliar nossa visão e não apenas focarmos apenas naquilo que aparenta ser imediato. Porque, como eu falei para vocês, quando nós pegamos um livro como A Memória de um Suicida, ele acaba se tornando para nós uma grande referência na questão do suicídio, porque mostra as consequências imediatas. E aí então nós encontramos vídeos, encontramos palestras de muitos estudiosos da doutrina espírita que trazem para nós apenas esse aspecto fluídico. Quando se pratica o suicídio, acontece isso, conforme Memórias de um Suicida. Mas aí a gente diz assim, bom, de imediato, sem dúvida, acontece isso. Mas vamos conhecer a história antes e a história que virá depois desse ato. No caso do aborto, nós temos referências de livros, como Os Abortados, como Deixe-me Viver, como também a própria citação de Kardec, lá ou questões respondidas pelos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, em que a gente fala apenas do ato imediato. E aí, mais uma vez, a gente amplia a nossa visão e olha lá para trás. E aí, então, a gente começa a ver o espírito encontrando, reencontrando, criando conflitos, criando antipatias, depois eles desencarnam, se reencontram, marcam um novo encontro e, de repente, esse encontro é interrompido. Voltarão a se reencontrar, voltarão a ter a necessidade de dissolverem esses laços tão dolorosos que os amarram, e até que no futuro eles consigam dissipar isso tudo. Então, vem ali de uma situação de talvez 3, 4 existências sucessivas para que eles possam, de fato, resolver essas questões.
Né? Leonardo, bom dia também, Osmar. Bom dia, Dídima. Cindizinha colocou, né, mas as consequências se estendem no tempo de uma forma que a gente nem consegue alcançar. Mas a gente começa agora, né, Cindizinha, a lançar essa ousadia, né, a partir dessa nossa ousadia, de começar a olhar por isso. A gente pode até não conhecer, mas a gente sabe que não é possível mais ignorar a história e todo o processo que vai se desenrolando. Então imaginemos uma situação em que uma mulher, ou um casal, ou uma família opta pelo aborto, e aí então os espíritos, aquele que foi abortado, ele pode ter diversos comportamentos, com comportamento de resignação, ou como geralmente acontece, infelizmente, por causa da nossa condição evolutiva, nós vamos encontrar ali um espírito revoltado que pode iniciar um processo de perseguição, de vingança. Depois nós teremos os dramas de consciência envolvendo os pais ou aqueles que participaram desse processo. Depois, numa reencarnação seguinte, haverá o reencontro. Então a gente já começa a olhar muito além da aparência. A aparência, sim, é dolorosa, mas é uma situação imediata. Mas aquilo que virá depois e que vai se estender por um longo prazo será toda a necessidade de resolução envolvendo todos esses espíritos comprometidos. Leonardo colocou, né, tem espírito que vem só para criar conforto na alma, né? Então tem espíritos, claro, nós temos felizmente aqueles missionários, aqueles espíritos amigos que se aproximam, e aí a gente entra também, né, num outro aspecto, que também, embora os espíritos vão se envolver em situações bastante problemáticas, né, nem todos estão perdidos. Na verdade, todos têm esperança de recomeço, e nós temos muitos espíritos que vão se aproximando, trazendo para nós também o auxílio, trazendo para nós aquele sentimento, fazendo nascer aquele sentimento de esperança. Então olha só quantas coisas envolvidas do que apenas naquilo que nós observamos de uma forma imediata. Angelina colocou, pensei agora, né, como ficará o espírito que perceber que está sendo rejeitado pelos pais, né? Olha, Angelina, é sempre história. Somente aquele que vivencia isso é capaz de definir. Temos até uma história, né, que lá naqueles áudios do Momento Espírita, que tem ali uma pequena narrativa, né, que acabou se tornando uma pequena história, que conta, né, aquele espírito que vai sair com a mãe e de repente vai a uma clínica de aborto e aí começa a perceber ali todos os problemas, e vimos agora, inclusive, também, que o Dudu colocou agora há pouco, um outro caso em que o espírito também percebia que ele poderia ter sido rejeitado, mas ele acabou depois sendo aceito, e depois na formatura ele apresentou toda a gratidão. Então, né, olha só quantas facetas de fato vão surgindo diante de um tema que nós olhamos apenas por uma perspectiva, aquela que é mais dramática, né, porque a gente pensa, eu como espírita sei o que acontece com aquele que pratica isso ou com aquele que pratica aquilo. Mas como um espírita que tem essa tendência, essa vontade de estudar e de aprender, a gente consegue ver além e muito mais além. Não apenas aquilo que acontece de imediato, mas todo o contexto pré e pós, né? Leonardo colocou, já sofri muito, né? Perdi até peso, né? Cada noite era um terror psicológico, ficava sugado, né? Então, sem dúvida, é sempre dramas, né? Sem sofrer é difícil entender o sofrimento, né? Ainda mais nesses casos, né, Tic Tac, que a gente vê que são situações realmente para nós inimagináveis. Por mais que nós estimulemos a nossa imaginação, nós não conseguimos nem chegar perto da realidade do que é viver uma experiência tão triste, né? Felizes de nós que pelo menos, né, imaginamos, nós temos a oportunidade de acreditamos pelo menos, né, tivemos as condições de nos desviarmos desses caminhos, embora nós ainda tenhamos, né, na nossa história dramas bastante profundos, né? Angelina colocou, é um grande aprendizado para o espírito, sim, né? Então, infelizmente, a gente tem, como diz aquela máxima dentro da doutrina, né, que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. E alguns aprendem pela dor e outros por dores muito mais profundas. Mas é uma necessidade que cada um tem. Então, quanto mais esclarecidos nós vamos nos tornando, melhores são as nossas escolhas e, por consequente, mais distantes nós ficamos dessas experiências tristes. Então, eu só queria complementar com vocês, porque como André Luiz foi conduzindo o nosso caminho
tratando das consequências fluídicas, psíquicas e biológicas para o homem ou para a mulher diante dessa situação, eu queria trazer para vocês essa visão mais ampliada, né, dessa experiência, trazendo para nós um passado, um presente, um futuro, né, expandindo a nossa visão para perceber que é muito além, vai muito além daquela consequência imediata. Né? Então, só queria complementar, e agora a gente segue em frente aqui para o nosso próximo tema. Né? Então é isso, pessoal. Aqui, então, no nosso capítulo número 15, o passe magnético. Então, o Leonardo colocou, né, vocês sabem, cria projeções para se defender, também que projetamos na vida real mentalmente, aparece no plano espiritual. Né? Então, as formas, pensamento, acabam sendo ali as consequências das nossas ações e repercutem principalmente, né, quando nós temos essas experiências tão problemáticas, tão traumáticas. A Cindizinha colocou para nós, né, Andrei Moreira, né, conta que uma senhora casada, já com 2 filhos, foi vítima de violência sexual e engravidou. O marido não soube lidar com o fato dela não querer abortar e pediu a separação. Os 2 adolescentes foram morar com o pai. Ela teve o filho, anos depois teve câncer, e foi justamente o filho, fruto da violência, quem amparou ela na doença. Né? Pois é, Cindizinha, e a forma como os espíritos, né? Bom dia, Flávio. A forma como os espíritos vão se aproximando, conforme ao modo como essa teia de relações vão sendo tecidas, né? São formas que nós realmente não imaginamos. São formas muito complexas, espíritos que trazem suas histórias. Então nós pensamos apenas no momento, né? E essa visão traumática é sempre um grande problema para nós, né? Um grande problema nosso. Então vamos lá, muito bem, pessoal. Próximo tema aqui para nós, concluído então esse capítulo do aborto criminoso, capítulo número 15, passe magnético. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? Então essa pergunta feita lá no início, né, lá no final da década de 1960. Então era aquela visão ainda que a doutrina espírita era vista apenas, né, como mais uma religião, apesar de ainda o ser, mas nós temos hoje, né, trabalhos bastante profundos falando sobre esses temas relacionados com a espiritualidade. E no caso do passe magnético, também vem ali, né, mais estudos que se desenvolvem para tentarem entender o funcionamento desse mecanismo, para saber se ele é realmente uma ação efetiva ou se é apenas um objeto de fé. Então, estudos vêm se desenvolvendo para trazer essas diferenças. Então, como podemos encarar no campo espírita do ponto de vista da medicina? Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais em multifária graduação evolutiva. Então, o que nós temos aqui, né, nesse início de texto, ele coloca primeiro aqui uma definição bastante interessante, né, que o poder do fluido magnético constitui por si, olha só que interessante, emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Então, esse trecho já traz para nós uma definição bastante clara, né, que o fluido magnético se encontra impregnado em nós e ao mesmo tempo em torno de nós, e aí então nós fazemos essa emanação, essa irradiação de forma controlada a partir de uma força mental, força essa que impulsiona esse fluido, dando a ela determinada direção sob a ação da vontade. Então nós temos o elemento, nós temos a força, nós temos o desejo e temos a qualidade. Porque da mesma forma que nós falamos dessa força mental no sentido de um tratamento, no sentido curativo,
nós temos também essa mesma força mental num sentido nocivo. Porque nós damos o nome de passe magnético para aquela força positiva que nós utilizamos para fins de tratamento. Mas, ao mesmo tempo, eu posso utilizar essa mesma força de uma forma destrutiva, como acontece nos tempos atuais. Nós temos vivido isso, né? E como eu falo para vocês, nós estamos sendo testemunhas de um período bastante marcante na história da humanidade, e nós estamos vivenciando na prática isso, com desequilíbrios nas nossas relações, com grandes turbulências e convulsões no campo moral. E aí então nós vemos, né, toda a perturbação causada, né, por nossas crenças, por nossas ideologias, pelos nossos sentimentos de revolta. Então nós estamos, na verdade, se nós pudéssemos ver isso, né, não temos essa possibilidade agora pelo fato dos nossos sentidos serem muito grosseiros, mas se nós tivéssemos a oportunidade de ver o que acontece à nossa volta dentro desse ambiente fluídico, nós veríamos no nosso planeta grandes correntes de tempestades magnéticas circulando entre nós, nos envolvendo, nos afetando. Porque nós percebemos que, seja no campo político, no campo social, no campo econômico, no campo cultural, no campo esportivo, no campo religioso, em todas as áreas, nós estamos constantemente nos degladiando. Não existe uma harmonia no momento em que nós estamos vivendo. Então, da mesma forma que nós criamos essas tempestades, nós sofremos as consequências dela também. Porque se o passe, como é colocado aqui por André Luiz, é o poder do fluido magnético, que é a emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, embora esse poder e essa emanação não seja feita de uma forma consciente, embora nós pudéssemos fazer isso, né, porque basta que nós nos concentremos em alguém e façamos ali, né, criemos essa corrente de força magnética contra aquela pessoa, isso seria um passe magnético inverso. Em vez de ser um passe curativo, seria um passe destrutivo. Mas, felizmente, ninguém, né, ou a grande esmagadora maioria do nosso planeta, não tem essa preocupação de guardar um tempo, de reservar um tempo para fazer isso. Felizmente, nós não temos ainda uma crença bastante sólida no poder da mente, mas nós fazemos isso de uma forma inconsciente. Naquele momento em que há grandes discussões, em que há aqueles debates destrutivos, na verdade não são palavras que estão sendo mobilizadas, né, ali naquele momento. São, na verdade, energias poderosíssimas que a nossa mente dirige contra o outro, jogando verdadeiras bombas mentais contra as pessoas, umas contra as outras. Então é esse caos nesse campo sutil que existe em torno de nós que se encontra, né, nos afetando constantemente e nos adoecendo também. E como se não bastasse tudo isso, né, apenas nessa questão político, ideológica, religiosa e coisa e tal, nós ainda temos esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão adoecendo com mais facilidade pelo fato de estarem vivenciando grandes instabilidades psíquicas, emocionais, tornando-se cada vez mais frágeis, intoxicando-se e intoxicando também. Então, dentro dos lares, nesses ambientes hospitalares, na nossa sociedade, as pessoas estão movimentando essas correntes magnéticas sem se darem conta do seu efeito. Isso porque nós ainda estamos presos a um corpo, né, a uma matéria bastante grosseira que não nos permite ter essa percepção. Mas o fato de nós ignorarmos a sua existência não significa que nós estejamos do seu efeito. Então vai chegar um momento em que a gente vai desenvolver uma percepção, um sentido mais apurado, em que nós não apenas veremos essas correntes em torno de nós, como nós teremos essa sensibilidade de perceber o seu efeito. Então por isso quando nós colocamos, né, essa emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. E na verdade nós estamos vivendo uma emanação descontrolada de força mental sob a alavanca da vontade, porque as pessoas estão com vontade de se agredirem. Elas estão com vontade de baterem entre si. Então o que é colocado para nós aqui será interessante figurar o nosso veículo
de manifestação, como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais. Então aqui André Luiz coloca para nós, para falar inicialmente, que o corpo físico é como se fosse uma dimensão em que nós nos expressamos. E essa dimensão diz respeito à dimensão material através desse estado orgânico, porque o corpo que nós vivemos, obviamente, é um corpo vivo, e esse corpo vivo ali tem toda a sua movimentação para a sua sustentação e tudo mais. Então, ali nós utilizamos esse veículo, que para nós é apenas um instrumento de manifestação, mas um instrumento bastante complexo, que sofre o efeito dessa força magnética. Ele tem essa percepção. Semelhante esfera celular, para a nossa conceituação mais simples da técnica fraseológica das criaturas encarnadas, pode ser dividida em duas partes essenciais: o hemisfério visível, ou o campo somático, e o hemisfério por enquanto invisível na Terra ao sensório comum, ou campo psicossomático. Então, ele coloca dizendo para nós, né, que essa conceituação mais simples na técnica fraseológica, ou seja, um jeito mais fácil de nós falarmos sobre isso, né, nesse campo, nessa esfera das criaturas encarnadas. Nós temos aqui, inclusive, uma nota de rodapé em que ele diz assim: definição somente aplicável no plano físico mais denso. Isso porque no plano espiritual eles trazem ali expressões, ideias que são muito mais condizentes com a nossa realidade de espíritos imortais. Mas, de qualquer forma, ele diz aqui para nós, dividido em duas partes: o hemisfério visível, que é o nosso campo somático, o nosso corpo físico, e o hemisfério, por enquanto, invisível na Terra ao sensório comum, que é o nosso campo psicossomático. Então temos o campo somático, que é a matéria, que é o nosso corpo, e o psicossomático, que é o nosso perispírito. Então é importante nós guardarmos esses nomes. E esse psicossomático, por enquanto é invisível ao nosso sensório comum, ele fala dos nossos sentidos essenciais, né? A nossa visão, audição, paladar, tato e olfato, né? Então, temos esses 5 sentidos que não nos permitem ainda observar esse campo psicossomático. Mas nós temos aqueles sentidos, né? Aquele chamado 6º sentido, que na verdade é essa nossa percepção extramaterial que nos permite ter essa percepção. Isso para aqueles que têm essa sensibilidade mais desenvolvida. Mas então nós podemos nos dividir nessas duas partes. Porque a gente lembra, né, conforme definição lá do Livro dos Espíritos, 3 elementos no universo: o espírito, a matéria e Deus. Nós somos, então, o princípio inteligente. A matéria se apresenta para nós em diversas dimensões, em diversas densidades. Então nós temos o corpo físico e o corpo psicossomático, que são 2 tipos de matéria. Na verdade, né, são duas dimensões de matéria, mas nós somos o princípio inteligente. Então nós, como espíritos, temos o nosso perispírito e temos o nosso corpo físico. No primeiro, temos o comboio fisiológico tangível, o nosso corpo físico, capaz de oferecer positivos elementos de estudo à perquisição histológica. Então, o nosso corpo físico ele pode ser analisado a partir das nossas ciências. Então, nós podemos levar ali, né, a matéria orgânica a um laboratório, ao microscópio, aos equipamentos, né, aos aparelhos de imagem, para fazer ali uma leitura do nosso corpo físico. Então, esse comboio fisiológico tangível pode ser estudado com bastante tranquilidade. Cada vez mais a nossa ciência vai se aprimorando, a ciência vai se aprofundando, dando a nós a possibilidade de nos conhecermos organicamente cada vez mais. E nesse estudo a gente vai se aprofundando de tal forma que a gente consegue chegar até mesmo, né, na estrutura genética, fazendo ali, né, a partir do projeto Genoma, por exemplo, né? Bom dia, dona Miriam. Do projeto Genoma, a gente entender o nosso próprio código genético.
E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo capítulo, no 16, que fala sobre a escolha dos sexos, a questão da própria engenharia genética permitindo a manipulação desses códigos. Então, olha só em que nível nós chegamos. Mas aí nós vamos pensar, então, no que diz respeito à nossa biologia terrena, à nossa ciência terrena, nós conseguimos chegar no limite, naquilo que no máximo que era possível, e já conseguimos então desvendar absolutamente todos os mistérios do nosso corpo físico. Nós sabemos que isso não é verdade, porque a cada ano vai surgindo uma novidade e a gente vai conseguindo aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos, os nossos equipamentos, os instrumentos de investigação, e a gente vai conhecendo cada vez mais o nosso corpo físico. E isso é natural, é um processo evolutivo, né, é uma evolução intelectual. E ainda falta para nós, né, bastante daquilo que nós chamamos de elementos morais, para direcionar esse conhecimento de uma forma construtiva e produtiva. Então a gente evolui, mas a gente ainda usa, né, de acordo com as nossas conveniências. Mas no futuro nós teremos esse conhecimento mais desenvolvido e também muito mais direcionado para o bem do que apenas para interesses egoístas. Então, nesse primeiro momento, nós temos o nosso corpo físico cada vez mais conhecido. No segundo, que é o campo psicossomático, encontramos o perispírito da definição kardeciana, ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico. Então, esse aí para nós já é o grande mistério. Porque o que nós conhecemos, por exemplo, do perispírito, ou desse corpo somático, nós não temos não apenas a doutrina espírita. Basta a gente lembrar que nas filosofias orientais, né, esse corpo espiritual também é estudado naquelas estruturas chamadas de chakras, centros de força, terapias que são utilizadas para a cura desse corpo psicossomático. Então nós temos várias filosofias espiritualistas que trabalham e estudam esse corpo psicossomático. Talvez não de uma forma tão organizada, tão investigada, como poderia ser, né, a partir, por exemplo, do método que Kardec utilizou para fazer uma investigação do plano espiritual, consultando os espíritos, entendendo um pouco mais essa estrutura, mas esse já não é um mistério há muito tempo, porque essas filosofias espiritualistas há muito tempo já começavam a fazer essas investigações. Como isso tudo começou, a gente não sabe. Se foi de uma forma intuitiva, se foi através de revelações, né, porque são conhecimentos realmente bastante antigos. Mas, de qualquer forma, embora eles sejam conhecidos e essas estruturas também sejam percebidas, já é possível para nós ter pelo menos a noção da sua existência. A forma como nós vamos, então, nos aprofundar vai depender exatamente da nossa necessidade ou da nossa vontade de aprofundar esse conhecimento. Né? Depois ele coloca para nós aqui, observando assim o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico, perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhes os milhões de células como entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos infinitesimais, a se caracterizarem por atividades específicas. Então, analisando o nosso corpo físico, nós já começamos, então, a trazer ali, né, a diferenciação dos tecidos, a diferenciação dos órgãos, a diferenciação dos sistemas, percebendo a forma conjugada, a forma interligada como eles funcionam, sabendo que um sistema não pode funcionar sem o auxílio do outro. Basta a gente lembrar, por exemplo, que eu falo do meu sistema respiratório. Mas se eu não posso falar do meu sistema... Só um instantinho, pessoal. Eu não posso falar, por exemplo, do meu sistema respiratório sem falar do controle do sistema nervoso, tão pouco, né, da alimentação do sistema circulatório. E outros sistemas que vão se juntando na elaboração desses sistemas todos, né, desses órgãos todos, desses organismos.
para depois formar para nós o nosso próprio corpo físico, como um todo. E aí depois analisando essas entidades microscópicas, o funcionamento do nosso corpo, encontrar ali as diferentes estruturas de defesas, as estruturas hematopoéticas, né, que é da formação do sangue, enfim, né, das nossas linfas, que trabalham também ali nessa parte do sistema de defesa. Então, tudo isso vai sendo estudado a partir do momento em que nós vamos conseguindo analisar o nosso corpo de uma forma repartida. Então nós analisamos o todo, analisamos as partes e começamos então a entender melhor o funcionamento. É claro que isso nós temos também, como eu comentei com vocês, essa ilusão de que as nossas ciências, pelo fato de terem avançado tanto, que nós chegamos no limite do conhecimento. Mas ainda temos muito a compreender. Basta, por exemplo, a gente saber como acontecem as doenças e as dificuldades que nós temos para enfrentar essas doenças. E o momento atual ele é bastante propício para mostrar para nós exatamente essa limitação. Quando a gente acha que conhece tudo, vem ali uma nova experiência que modifica completamente a nossa visão. E aí mostra, né, o quão frágeis nós somos ainda e o quanto ainda temos que aprender. Doenças que são enfrentadas, mas não foram curadas ainda, como é o caso do câncer, como é o caso, né, da AIDS, como é o caso do próprio Covid, né, que nós estamos enfrentando, e tantas outras, né, situações que vão surgindo. Então a gente analisa e começa a perceber, bom, nós chegamos no nosso limite, percebendo que daqui para frente nós não temos condições ainda de enfrentar. Então a gente vai encontrando outras formas de trabalhar com essas situações, mas vai chegar um momento em que a gente vai conseguir quebrar essa barreira do conhecimento e avançar e trabalhar efetivamente na cura dessas doenças. Então, as próprias doenças já mostram para nós o limite do nosso conhecimento. Nós podemos conhecer completamente o nosso corpo, mas se surge um elemento ali que desarmoniza esse corpo, pronto, nós enfrentamos um problema. E até porque a ideia que nós temos, né, a respeito da evolução da nossa ciência é a busca da imortalidade, né? Então nós vamos encontrar curas para tudo, nós vamos conseguir desenvolver o nosso corpo e vamos viver 200 anos. Essa seria a nossa grande fantasia. Pelo menos a nossa fantasia material, né? A Angelina colocou para nós, né, temos o hábito ao perceber quando são negativas, né, paramos para silenciar e observar que são irmãos que estão precisando de ajuda ou energia deletéria de outras áreas próximas de nós. Assim nos refazemos, né? Ali então, né, temos o hábito de ao perceber quando as energias são negativas, né, paramos para silenciar e observar se são irmãos que estão precisando de ajuda ou energias deletérias de outras áreas próximas a nós. Assim nos refazemos, né? Esse campo do conhecimento, né? Bom dia, Gilda. Esse campo de conhecimento dessas energias, como eu comentei com vocês, ele é muito pouco conhecido, né, Angelina? A gente tem o entendimento dele, as pessoas falam sobre as energias negativas, sobre os pensamentos negativos. Muitas reportagens falam sobre isso, o efeito que o pensamento negativo provoca sobre nós. Então, as próprias doenças psíquicas trazem para nós também uma ideia de como o nosso corpo físico é afetado quando o nosso psiquismo está desarmonizado. Mas quando a gente fala sobre sentimentos e pensamentos e energias, nós entramos num campo invisível, num campo abstrato. E a nossa ciência não consegue se aprofundar. Então ele acaba quase que entrando no campo da crença. Tanto é assim que a gente fala, né, que uma pessoa que vai caminhar na praia, uma pessoa que abraça as árvores, uma pessoa que muda a dieta, uma pessoa que usa terapias diversas de cores, de músicas, a gente fala que é uma pessoa muito zen, que ela está escolhendo ali uma forma de se harmonizar, mas cientificamente, dentro da nossa ciência material, isso tudo não passa de uma crendice. Pode fazer bem para aquela pessoa, mas faz muito o bem, na verdade, para ela é a forma como ela muda o seu pensamento. E todos esses recursos exteriores são apenas estímulos, aquilo que nós chamamos de placebos.
segundo a visão da ciência. Porque se você caminhar na praia e abraçar a árvore fosse um processo de cura, todos os hospitais estariam fazendo com que seus pacientes caminhassem na praia e abraçassem árvores para se curar. Então a gente vê que isso não é uma experiência concreta na nossa sociedade, é dentro do campo de cada um. Cada pessoa vivencia ali a sua vida, criando para si própria uma forma de se harmonizar. O que é bom para um é bom para outro. E de fato, né, o Tico-Teco, né, o espírito ainda é uma questão de crença, uma miragem para o nosso mundo hoje. Então nós gostamos, mas ainda temos dificuldade de assimilar pelo fato delas serem muito abstratas, elas fogem daquilo que é concreto para a nossa investigação. Mas o fato, mais uma vez como eu disse, né, o fato de nós ignorarmos não significa que elas não existam, e tampouco exerçam uma influência sobre nós. Então a tendência é fazer com que nós vamos evoluindo a nossa ciência e, consequentemente, essa própria ciência vai nos conduzir para esse melhor entendimento, para esse melhor conhecimento. Mas, mais uma vez, né, como eu sempre falo para vocês, quando nós falamos que a ciência não estuda o espírito, que a ciência não estuda essas energias, a ciência não tem uma compreensão do perispírito, não quer dizer que a ciência seja contra. A ciência ela avança naqueles campos que são abertos para ela. Quando a gente fala sobre algo que foge ao mundo material, a ciência não consegue, não é que ela negue, ela apenas não consegue avançar e, portanto, ela não pode atestar. Quando o médico diz assim, eu não acredito no espírito, ok, ele não acredita porque o espírito não é um objeto de investigação da sua ciência. Mas quando se tornar um objeto, quando tiver a possibilidade dele avançar por esse campo, estudar isso também. Então a ciência simplesmente ela não pode se lançar, né, num campo de fé. Embora a fé seja também, para muitos cientistas ali, a sua força motriz. Ele tem a crença de que aquilo é concreto e ele então investiga aquilo até fazer com que ele consiga provar aquela sua teoria. Mas tudo começa no campo da sua própria fé. Não uma fé religiosa, mas a fé na sua ciência, a fé ali nos seus princípios. Então, aos poucos, a ciência vai caminhando, vai avançando cada vez mais. E como a gente percebe que ela ainda se encontra muito restrita no campo da matéria, a gente vê ainda que existe um longo caminho a ser percorrido para fazer com que haja esse encontro entre mundo espiritual e mundo material. É um caminho longo, mas é um caminho que vai certamente ter o seu encontro. Aí vai ser como se fosse aquele fenômeno do encontro das águas, né? A água do mundo espiritual com a água do mundo material, então essas duas águas se encontram e formam então, né, esse novo mundo, né? Então vamos aguardar para que isso chegue. O Flávio colocou, né, um paradigma, né, que vai mudar um dia, como ocorrem alguns cientistas, né, que investigam alguns fenômenos, né, hoje ainda sem explicação para eles, né? Então eles podem dizer, não conseguimos explicar. E aí então ele fica quietinho aguardando ali uma definição. Mas aos poucos as coisas vão se esclarecendo, né? Esperamos que, claro, né, nós sempre queremos que as coisas aconteçam durante o momento em que nós estamos testemunhando. Mas se não for na nossa geração, será nas gerações seguintes e quem sabe nós estaremos também nessas gerações seguintes, ou mesmo até contribuindo para que isso aconteça, né? O Tico-Teco colocou, né, o cientista verdadeiro conhece a sua limitação e ele espera, né, que essa limitação vá se desfazendo para que ele possa avançar. Mas tudo tem que seguir um método, um processo. A ciência existe e a ciência se sustenta por causa desse método que traz para ela a garantia dos seus resultados. Osmar lembrou para nós, né, primeiro a Angelina colocou, né, os médicos da AME têm um estudo interessante sobre, né? Pois é, mas ainda são estudos muito baseados nos princípios espíritas. Não conseguimos ainda, né, Angelina, encontrar aquele ponto de encontro, né, achar aquele ponto de encontro entre essa visão espiritualista e essa visão materialista. Osmar colocou, a ciência tem de agir puramente pela razão
e evidência, sem emoção e sem paixão, porque do contrário ela se tornaria mais uma instituição que se sustenta na fé. E a fé é imutável. A fé é bastante imutável, né? E a ciência precisa dessa solidez. O Leonardo colocou, né, plano paralelo, vocês entendem, né, abordam esse assunto. Né? Então temos que trabalhar o que os espíritos trazem para nós. E eles procuram nos esclarecer sobre essa realidade do mundo espiritual. Então a gente vai armazenando essas informações, a gente vai se alimentando desse conhecimento até o momento em que essa conexão com a nossa ciência se faça para que a gente possa, então, fazer valer esse conhecimento dentro da nossa realidade, não apenas como objeto de fé. Né? Mas tudo vem no seu tempo. O soldado colocou antes, né, é preciso que a humanidade melhore as condições morais, né? Porque, do contrário, né, mas tudo vem no seu tempo. Vamos aguardar que é uma tendência que o mundo espiritual se conecte agora com mais ostensividade, né, com o mundo físico. Mas tudo virá no seu devido tempo. Não podemos quebrar nenhuma etapa, porque, do contrário, a gente traria certamente um caos, uma perturbação muito grande, porque as pessoas ainda vivenciam, nesse campo da espiritualidade, né, vivenciam muito a partir de suas crenças individuais. Então há necessidade de uma construção, de uma base desse conhecimento, para que depois, então, ele possa se manifestar de uma forma mais clara. Avançando um pouco mais, diz aqui André Luiz, que ele fala sobre o nosso corpo, né? Representando o sistema hemático do corpo, no corpo físico, né, o sistema que trabalha, né, por toda a parte do sangue, né? O conjunto das energias circulantes no psicossoma, observe, né, quando nós falamos sobre o sistema circulatório, nós falamos de energias circulantes também no corpo psicossomático, no perispírito. Então, representando o sistema hemático no corpo humano, o conjunto das energias circulantes no psicossoma, energias essas tomadas pela mente através da respiração, ao infinito reservatório do fluido cósmico, é para ele que se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico a que nos referimos e suas províncias e cidadãos, órgãos e células. Então é a relação entre o perispírito e o corpo físico. Aqui ele fala para nós desse sistema hemático do corpo físico, o sistema circulatório, né, e toda a produção de sangue, né, do sistema, desse tecido, e ao mesmo tempo nós temos no corpo psicossomático um sistema semelhante, só que nesse caso circulantes, né, com energias circulantes. E aí então a gente vai olhar no sistema gástrico, sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso e outros sistemas, imunológico, todos eles encontrando relação com o nosso psicossoma. Lembrando que essa informação que André Luiz vem apresentando para nós, a respeito do passe magnético, é para nós entendermos de que modo que essas energias, que são forças direcionadas pela vontade e pelo pensamento, essas energias, então, esses fluidos, vão afetar o nosso corpo psicossomático para, então, afetar o nosso corpo físico. Por isso, então, vem essa ideia. É bastante interessante que ele começa a construir na nossa mente uma ligação entre o efeito do passe para a saúde do corpo físico, porque o passe estimula o nosso corpo psicossomático a partir das energias que são direcionadas e mobilizadas, e o perispírito, por sua vez, afeta o nosso corpo físico. Olha que bacana, né, que ele está falando para nós aqui. Por isso que nós temos ali, então, cirurgias espirituais, o passe, irradiações. São tantos processos que nós vamos conhecendo aos poucos, né, que vão surgindo, mostrando o efeito sobre o perispírito e, consequentemente, sobre o corpo físico. E isso porque nós falamos aqui de uma intervenção externa. Porque o passe ele vem, então, de alguém de fora para afetar o nosso perispírito. Mas nós temos também os próprios processos internos. Quando, através ali de uma mentalização, a mudança da qualidade do nosso pensamento, essas terapias, né, que nós hoje vemos,
que são consideradas terapias alternativas ainda, porque são alternativas porque a nossa principal terapia é a ciência médica. Nós aprendemos, fomos condicionados a isso, mas começamos agora a ver essas terapias que não são mais alternativas, mas são terapias complementares, que nos afetam no nosso emocional, que nos afetam no nosso psiquismo, e através dessa mudança da qualidade do pensamento, o nosso corpo perispiritual é modificado e o nosso corpo físico também. Daí nós encontramos, então, aquelas meditações, aquelas terapias diversas que eu falei para vocês, em que as pessoas dizem que isso me faz bem, isso me faz mais feliz. E, na verdade, esse estado de plenitude que nós vamos alcançando, esse estado de felicidade, na verdade, é uma transformação profunda nessa cadeia de ações, o pensamento, o perispírito e o corpo. Então nós podemos fazer isso a partir das nossas próprias iniciativas ou, do contrário, a partir da assistência exterior, que é o que André Luiz vai falar para nós aqui agora. Ele diz assim, Dudu colocou antes, somos um conjunto de corpo físico, mental e espiritual. A harmonia entre esses três corpos acaba por definir a nossa saúde. E aí, então, por uma conclusão óbvia, é por causa desse desequilíbrio, dessa desarmonia que surgem as tantas perturbações que nós vivemos no nosso corpo físico. Então nós sabemos que a causa, como Emmanuel lembra para nós, não existem doenças, existem doentes. Então nós somos a causa e nós somos o efeito. Nós somos ali a causa das doenças e, ao mesmo tempo, nós somos a própria cura. Até porque nós encontramos hoje grupos de autocura. Qual é exatamente o trabalho desses grupos de autocura? Conscientizar-nos de que nós somos a causa de todas essas perturbações e, ao mesmo tempo, a causa dessas harmonias. Mas isso para nós, como eu coloquei há pouco, ainda é algo muito relacionado com a nossa fé, relacionado com as nossas crenças. Não é uma realidade trazida pelas nossas ciências. A ciência traz vacina, a ciência traz cirurgia, a ciência traz comprimidos, mas aí essas alternativas trazem a mentalização, a harmonização, a mudança dos pensamentos. Então muita coisa precisamos ainda desenvolver. A Cindizinha trouxe o livro No Rumo da Regeneração, psicografado pelo Divaldo, fala do imenso trabalho dos médicos espirituais junto às vítimas da Covid-19. São feitas verdadeiras transfusões, tipo as de sangue aqui, de energia, para os pacientes internados nas UTIs. Pois é, Cindizinha, nós acompanhamos, a Andréa está lendo esse livro, e ela mandou para mim exatamente uma foto desse trecho, que mostra ali uma transfusão feita dentro de uma UTI, mostrando o trabalho dos espíritos, atuando dentro dessa faixa fluídica invisível a nós, nos auxiliando durante esse período tão conturbado. Isso não acontece apenas nesse momento. Tchau, André, vai com Deus. Bom dia para você. Então isso mostra para nós, não apenas nesse momento tão conturbado, mas em todos os momentos da nossa vida, e no hospital, onde nós temos ali tantos e tantos equipamentos e procedimentos que nós sequer imaginamos. É muito interessante mesmo. Então diz aqui para nós, correspondendo a centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora por ausência de terminologia adequada entre os humanos, temos o eritrônio, o leucocitônio e o trombônio, tanto quanto o sistema retículo endotelial e os gânglios linfáticos, dando nascimento no plasma sanguíneo às coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, dos trombócitos, dos macrófagos e dos linfócitos a se dividirem através de famílias numerosas em trabalho incessante, desde as usinas geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o estroma dos órgãos. Então ele coloca para nós, olha que interessante, no nosso corpo físico, a partir da medula óssea e a partir do baço, onde nós temos ali todo o processo hematopoético, da produção de sangue, e quando nós falamos em sangue, nós falamos, na verdade, esse conjunto de coletividades de hemácias, leucócitos, trombócitos,
macrófitos, linfócitos, né, que são elementos do nosso corpo de defesa, de oxigenação, de transporte de alimento para nossas células, né, falando de um modo bastante grosseiro, mas nós temos, nesse nosso corpo físico, a correspondência no nosso corpo perispiritual. Tanto que o Chico já foi perguntado lá no livro Plantão de Respostas que nós estamos estudando, fizeram para ele uma pergunta sobre a relação do baço com o perispírito. E aí então ele trouxe para nós exatamente, né, mostrando que aqui no centro esplênico, naquele centro vital esplênico, né, que é o que nós chamamos popularmente de chakra, tem uma ligação direta com essa produção sanguínea e essa produção de defesa. Então o indivíduo que passa por uma desarmonia nesse centro vital esplênico, ele tem ali problemas diretos, né, com relação à anemia, com relação ao sistema imunológico. Então mostra para nós a relação entre perispírito e corpo físico, reforçando, nesse caso, por exemplo, na questão do nosso sistema circulatório e do nosso sistema imunológico e também de produção de sangue. Então, relação direta. E ele continua. Reconhecendo-se a capacidade do... o pâncreas também faz parte, né? Só que no caso do pâncreas, ele trabalha muito mais na produção de enzimas, né, de hormônio, como a insulina, né, que é produzida no pâncreas. Mas o baço, especificamente, ele trabalha com a parte de produção de glóbulos brancos, né, e também produção de sangue. Então são dois órgãos que se encontram na mesma região, que têm ali relação com esse mesmo centro, mas trabalham ali de formas diferentes. Então produção de enzimas, de hormônios e tudo mais, né? Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do organismo do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Então ele fala para nós a capacidade do fluido magnético de atuar sobre esses centros vitais, nesse caso especificamente que ele fala para nós do centro esplênico, falando para nós sobre a produção de sangue e também ali dos recursos combativos e imunológicos. E aí também por isso que é dito para nós, né, que aquele indivíduo que apresenta o seu corpo físico harmonizado como consequência da harmonia do seu perispírito, que por sua vez está harmonizado por causa do seu pensamento, nesse momento onde nós vivemos uma infecção gravíssima por causa desse Covid, mostra exatamente ali o equilíbrio ou o desequilíbrio que pode afetar de uma forma direta o indivíduo, ou de uma forma branda, ou de uma forma mais grave, inclusive levando-o a óbito. Então esse trabalho, né, do nosso corpo físico, criar a sua própria defesa, depende exatamente do seu funcionamento adequado. Não podemos esperar ali um trabalho exímio, um trabalho perfeito, de um sistema imperfeito. E esse sistema é imperfeito porque a própria mente do indivíduo, ou o próprio indivíduo, se encontra ali em desarmonia, se encontra em desequilíbrio. Por isso, então, quando o indivíduo não é capaz dele próprio de manter essa harmonia, ele tem a necessidade, então, desse auxílio, desse recurso exterior para suprir essa sua deficiência. Então é o que André Luiz traz para nós aqui nesse outro parágrafo. Ele diz assim: toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Então nós percebemos, né, conforme Emmanuel diz para nós, quando não existem doenças, mas existem doentes,
esses doentes surgem exatamente por causa de uma queda moral. E essa queda moral não quer dizer necessariamente que o indivíduo se tornou uma pessoa má. Mas, na verdade, uma queda moral é quando nós caímos na desarmonia, quando uma pessoa passa por uma angústia, por uma tristeza, por uma depressão, por uma culpa, por uma situação de raiva, de revolta. Tudo isso pode ser representado como uma queda moral. Então nós vemos que quando nós temos uma mudança no nosso estado de humor, nós afetamos o nosso corpo físico. Tanto é assim que nós temos estudos que mostram, por exemplo, que a depressão, a doença depressão, leva o indivíduo a uma diminuição no seu sistema imunológico que pode provocar nele ali, né, pode trazer para ele doenças oportunistas. Então, num mundo como o nosso, com tantos problemas que nós estamos enfrentando de ordem moral, porque não é apenas um indivíduo que está num hospital, não é apenas um indivíduo que perdeu o emprego, não é apenas ali grupos que estão se degladiando em nome de ideologias. Nós falamos que tudo isso traz grandes causas, são grandes causas para a própria desarmonia do indivíduo no seu estado moral, no seu estado de ânimo. Como nós não conseguimos manter a harmonia, consequentemente nós ficamos absolutamente vulneráveis. E aí então nós vamos deixando o nosso corpo físico exposto às mais variadas situações exteriores que vão causar em nós ali patologias, vão trazer para nós doenças. Então a mente harmonizada, o corpo harmonizado. Por isso que, né, mente sã, corpo são. Uma mente insana traz para nós um corpo insano. Ou seja, quando nós falamos em insanidade, geralmente a gente fala sobre insanidade mental. Mas nós podemos falar também sobre insanidade orgânica. E a insanidade orgânica é fruto exatamente dessa insanidade mental. E a insanidade mental não é apenas a causa, né, de uma doença psicológica, uma doença psiquiátrica. Nós vamos encontrar ali também esse mesmo estado de humor que vai ali sofrendo, né, as suas alterações e, consequentemente, nos levando a essas dificuldades todas. Né? Vamos em frente. Aqui para nós. Aqui, essa parte das relações saudáveis que nós temos, né, Tic-Tac? Aproveitando esse gancho que você colocou aí, entre uma vida harmoniosa entre amigos e família e conflitos e problemas que nós criamos, infelizmente nós damos preferências para aqueles que são os mais problemáticos. Dificilmente a gente vai encontrar um indivíduo no nosso mundo que vai dizer assim, que eu estou de bem com a vida. Nada no mundo pode me perturbar. Todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo essas dificuldades e, consequentemente, a partir dessas dificuldades, nós vamos então nos desarmonizando. E aí, mais uma vez, são várias as terapias que vão surgindo para nos trazer propostas de harmonização. Até mesmo as próprias religiões vão fazendo isso. As religiões, as filosofias. A Giriana colocou, se nós buscássemos sempre nos refazer, né, quando sentimos as energias negativas, né, nossos corpos seriam saudáveis. Mas a gente não consegue conhecer a causa, né, consequentemente, a gente não consegue lidar com os efeitos. Até sabemos na teoria, né, mas aquela meditação, aquele equilíbrio, aquele trabalho de fortalecimento da fé, de fortalecimento da esperança, de ver o mundo por uma perspectiva positiva. Os estímulos que nós recebemos, né? Assistimos aos programas de televisão, vemos ali telejornais, reality shows, filmes, novelas. Quais são os temas que nós absorvemos? Como nós podemos dizer que a nossa vida é harmonizada se nós estamos constantemente absorvendo essas toxinas? Porque da mesma forma que nós comemos gorduras, açúcares, condimentos diversos que desarmonizam o nosso organismo, afetam ali o nosso estômago, o nosso intestino e tudo mais, e outras substâncias, né, o indivíduo ingere álcool afetando o seu fígado, o seu estômago,
absorve substâncias como drogas, remédios, o tabagismo, que vai afetando o seu sistema respiratório, nervoso e tudo mais, o nosso psiquismo também é afetado por tudo aquilo que nós absorvemos. E manter essa disciplina, soldado, eu acho que só se nós vivêssemos como essas propostas que nós vamos aí encontrando, né, de mundos, de sociedades alternativas, né, como lembrava o Raul Seixas, né? Então nós criamos uma sociedade alternativa e muitas histórias no nosso mundo hoje, né, mostram que grupos procuravam e procuram fazer isso. Todo mundo vai morar numa fazenda onde todos trabalham ali com alimentação orgânica, todos trabalham ali com músicas, com crenças e tudo mais, mas pelo fato da gente não saber lidar com isso, infelizmente aquilo que começa com uma proposta saudável acaba chegando depois com uma proposta nociva. Mas são ideias. Imaginemos assim viver num lugar paradisíaco, isolado de tudo do mundo, onde você não tem contato com nenhum problema, mas você consegue se autossustentar, as suas relações são saudáveis, perfeitas. É o paraíso na Terra, é o que todo mundo quer. Só que, como diz o ditado popular, né, para onde o cachorro muda, ele leva consigo as pulgas, né? Então não adianta você ir para um lugar paradisíaco se o paraíso não foi instalado dentro de você ainda. Então é aquele paraíso de fora que te influencia e é o paraíso interior que precisa ser construído. Aí sim a gente vai encontrar esse estado de espírito mais elevado. O Tic-Tac colocou: estamos deixando os nossos fiadores espirituais um tanto nervosos conosco, né? Em compensação, aqueles credores estão enchendo a mão por nossa causa, né? Estão felizes da vida porque a gente está abrindo campo para todo mundo. Infelizmente. Né? As coisas ruins nos colocam à prova e em expiação, fazem parte. Né? Viver fora da confusão seria o máximo, né? Mas estarmos em um mundo de provas e expiações, as ordens. Né? Então, quer dizer, provas e expiações mostram exatamente essa nossa realidade. O exercício será no mundo lá fora. E de fato, né, a gente veio aqui para poder enfrentar essas dificuldades, enfrentar essas situações. Ninguém vem no mundo de provas e expiações à toa. Ninguém vem no mundo de provas e expiações ao acaso. Tudo tem uma razão de ser. Né? Se nós estamos aqui, é porque nós criamos essa mesma situação. E aí ele coloca para nós aqui, vamos lá. A dor. Pois ele começa dentro de nós, né, embaixador? A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Vejam que legal. A dor, dessa ou daquela forma, é uma situação de alarme ou emergência. De fato, né? A gente aprende sempre, né, que a dor é sempre o nosso corpo tocando o alarme que tem alguma coisa errada, que vai ser mais ou menos durável no nosso corpo físico, e essa dor vai precisar de ajuda médica ou ajuda espiritual, para que possa encontrar alívio ou cura. Pelo passe magnético, no entanto, agora a gente entra aqui no tema especificamente, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então aqui o passe magnético vem para nós a partir daquele que envia o passe magnético com qualidade da prece, com os fluidos, né, que vem ali do divino manancial, pode então abastecer, pode nutrir aquela pessoa que apresenta aquela dificuldade e, consequentemente, ajudando-a no seu reequilíbrio. Esse é o papel do passe. Mas não basta apenas você receber o passe, você tem que saber receber o passe. Você tem que saber absorver esses fluidos. E entender que não é ele que vai te curar, ele vai te dar ali, né, recursos para que você possa promover a autocura. E é por isso que nós encontramos tantas pessoas
que vão aos centros espíritas em busca do passe e elas não conseguem melhorar. Porque elas colocam nas mãos do passista e na confiança do mundo espiritual a sua própria cura. E ela se esquece do trabalho que ela tem que fazer. É claro que nós vamos considerar todas as dificuldades que nós enfrentamos, né, que nem sempre a gente consegue lidar com essas provocações constantes do nosso mundo. Mas é importante que nós nos conscientizemos também da nossa própria responsabilidade. A Andréa colocou, né, minha mãe sempre dizia que nossos maiores amigos na doença são a dor e a febre. É o alarme, né? É aquilo que vai mostrar para nós que tem alguma coisa errada, né? Elas avisam que algo não vai bem, de fato. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros, ou ajudá-los através da energia magnética, à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, justiça que preceitua, conforme o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras. Cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias, e por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Então, André Luiz mostra para nós aqui a importância da prece, da harmonização do pensamento. Vigiai e orai é uma das passagens do Evangelho, e a cada um segundo as suas obras é outra passagem do Evangelho, que juntas trazem para nós, né, grandes conceitos e grandes ensinamentos. E depois aqui, para finalizarmos, André Luiz recebe mais uma perguntinha. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? Uma pergunta um pouco mais técnica, que André Luiz responde. A questão envolve, na base, o estudo da partícula do pensamento, em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. Então já dá para a gente ter uma ideia, né, do que André Luiz viveu em termos de deslumbramento ao ver no mundo espiritual todas essas maravilhas, esses conceitos, que até então no nosso mundo ele sequer imaginava a sua existência. E nós aqui é a mesma coisa, né? Enquanto os nossos médicos se preocupam com os seus instrumentos, com os seus bisturis, com os seus receituários, né? No plano espiritual eles terão ali a oportunidade de ver o corpo por aquilo que ele é, as substâncias e fluidos percorrendo o nosso corpo, daquele pouco que André Luiz descreveu para nós, já trazendo ali, né, um cenário inimaginável para todos nós. A Angelina colocou, né, todos nós hoje, como pandemia, estamos sendo chamados para pegar a charrua e seguir em frente, como o mestre nos ensina, né? Pois é, né, o soldado complementa aqui embaixo, com a cruz em uma mão e a espada na outra. Como é que a gente vai conseguir manter essa harmonia nessa luta constante? É realmente muito difícil. Primeiro pegar a vassoura, né, deixar tudo bem limpinho, depois aprender sobre o corpo espiritual. Então o próprio aprendizado para nós é um processo. Mas só o fato da gente ter esse esclarecimento já é para nós algo significativo. Já não vivemos mais no escuro. Nós já conseguimos ter ali aquela luz que explica, que traz para nós o entendimento, mas aí dali, né, da parte do entendimento, a vivência dessa filosofia, lembrando que essa harmonização do pensamento, essa plenitude que nós desejamos viver, é parte de uma filosofia de vida. Não é simplesmente ali uma ação temporária, uma ação localizada, que você diz assim, eu preciso fazer isso hoje, porque hoje eu não estou bem. E na verdade é um processo longo, contínuo, né, que é para a vida toda, que é exatamente essa filosofia de vida que nós já comentamos várias vezes.
Então, assim, eu vivo assim, eu gosto de ser assim, e eu consigo resistir a tudo aquilo que existe de negativo à minha volta. E esse negativo não é necessariamente intencional. As circunstâncias da vida vão nos levando para essas ideias. Então, sem que eu tenha a intenção, ou eu tenha a percepção, eu vou vivendo isso. Muitas vezes vivendo num ambiente doméstico que traz ali problemas e discussões, vendo nos telejornais e nos programas aqueles temas que causam em mim ali desarmonia, mas que eu gosto muitas vezes. Eu assisto aqueles problemas, adoro ver pessoas, né, rolando escada, uma puxando o cabelo da outra se agredindo. Eu gosto de ver isso. Se eu gosto de ver isso, né, nós temos algumas situações em que os telejornais vão repetindo massivamente aquelas imagens tão problemáticas e nós assistimos aquilo com toda a curiosidade, muitas vezes até com uma tigela de pipoca no colo, porque aquilo para nós é uma diversão. Ou seja, se nós gostamos disso, né, é a mesma coisa que eu falei para vocês, né, que se nós gostamos, né, eu adoro comer coisa gordurosa, eu adoro comer coisa doce e condimentada, eu adoro tudo isso. Para mim é muito prazeroso. Então, se você se sente bem comendo isso, ok, mas o seu corpo não se sente bem. Porque você vai se intoxicando cada vez mais, até que chega um momento em que seu corpo fala, para que eu não aguento mais. Mas você vai dizer, mas eu gosto, eu quero. No nosso psiquismo acontece a mesma coisa. Então, meus amigos, é isso. Fechando aqui o nosso programa de hoje. Programa não, né? O nosso estudo de hoje. Aqui essa mensagem veio então, né, do passe magnético lá de Uberaba, através do Valdo Vieira, do dia 11 de junho de 58. O nosso próximo tema será determinação de sexo, que é apenas uma página, bem curtinho, e depois fala sobre desencarnação. Duas perguntas aqui, deixa eu ver, uma pergunta que fala sobre a desencarnação de crianças, bem interessante esse tema aqui, e ele aborda aqui com bastante profundidade. Depois ele traz mais uma pergunta falando sobre a desencarnação de espíritos em desdobramento. Depois fala aqui se o espírito que vive dificuldades de desequilíbrio mental, se depois que desencarna ele assume rapidamente